Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, hoje na nossa quarta aula nós vamos falar sobre a constituição das políticas públicas a partir da concepção de cidadania. Vamos refletir um pouco também sobre a questão ética e as questões étnicas, né? Como que na nossa sociedade, uma sociedade múltipla, a gente se relaciona entre as pessoas, como está aí o nosso processo de cidadania, o nosso processo ético relacionado às relações étnicas e relações de gênero na nossa sociedade. Quando a gente fala de políticas sociais, a partir da concepção de cidadania, a gente volta aí essa relação entre a cidadania e como que a Constituição, ou seja, a formação, o desenvolvimento das políticas públicas estão totalmente atrelados ou originam do exercício da nossa cidadania, como podemos ver aqui. A conquista da cidadania perpassa a efetivação dos direitos sociais, políticos e civis, dentro de uma perspectiva de universalização dos direitos por meio das políticas públicas. Nesse sentido, o desenvolvimento das políticas sociais, pautadas numa concepção de cidadania, vai contra o discurso capitalista que desresponsabiliza o Estado das responsabilidades sociais e faz das políticas sociais uma política para a classe social menos favorecida, a dos pobres mais pobres. Essas políticas se transformam em medidas compensatórias, paliativas e focalizadas, não em políticas de direito com vistas à emancipação dos indivíduos. Então, pessoal, a efetivação das políticas públicas, elas têm que estar em vistas à autonomia das pessoas, não podem ser políticas públicas compensatórias, políticas públicas que apenas vão ali apaziguar uma situação e não dar autonomia aos cidadãos, possibilidades que esses cidadãos possam se desenvolver as suas capacidades, desenvolver o seu exercício ético enquanto cidadão. Então, quando a gente fala dessas políticas, da constituição dessas políticas, a gente está falando então dessa relação necessária, né, dessa participação necessária do cidadão na sua formulação e na sua constituição. Então, essa concepção aí, né, considerando as particularidades históricas do nosso país, que é um país em que a gente teve ali colonização, dependência, escravatura e posterior independência, processos aí de ditadura, de democracia. Então, é todo um processo social que faz com que as nossas políticas sociais estejam ainda em desenvolvimento, né? Encontram-se aí em construção, porque nós estamos em um país em construção também, em fortalecimento a esse sistema democrático que foi construído, né? Após todo esse histórico aí de dependência, de colonização, de ditadura. Agora, nesse processo democrático, a gente está construindo um modelo de sociedade que nós almejamos, né? Aquele modelo que a gente espera viver, e esse modelo se dá a partir da construção dessas políticas públicas, dessas políticas sociais, da mesma forma que a gente também está construindo a nossa cidadania, né? Então, nós, enquanto cidadãos, estamos aí num processo de entendimento do nosso papel, né? De entendimento do que é o exercício dessa cidadania. Então, para além desse conceito de cidadania como cidadão, aquele sujeito de direitos e deveres, né? A gente tem aí uma concepção e uma responsabilidade, um compromisso como cidadão, e essa responsabilidade, esse compromisso, ele vai se construindo a partir do momento em que nós estamos aí buscando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né? Essa luta aí por políticas públicas, ela inicia com esse debate, essa busca de melhores condições de trabalho. Então, o exercício da cidadania e a constituição das políticas públicas tem uma relação direta com essa luta de classes que nós temos na nossa sociedade.
Então, sendo a cidadania o direito de ter direitos para os cidadãos, as políticas sociais são a forma de garanti-la, né? Então, a gente tem uma relação direta aí entre a cidadania, esse direito de ter direitos, e as políticas públicas ou políticas sociais, que são a forma de garantir esses direitos. Então, no sistema capitalista que nós vivemos, as políticas sociais são uma forma de amenizar os enfrentamentos da classe trabalhadora e dar conta, ao menos, dos mínimos sociais. Então, no Brasil, a partir da década de 20, a gente começa aí com as primeiras medidas de proteção social, as primeiras políticas públicas, né, que elas vêm sendo desenhadas aí no nosso país, de maneira frágil inicialmente, não como políticas de emancipação, né, mas como políticas paliativas. Aí a gente tem aqui o histórico dessas políticas, né, a partir de 1923, com a Lei Eloy Chaves, que cria as caixas de aposentadoria e pensões para os trabalhadores ferroviários. Em 1933, nós temos a criação dos institutos de aposentadoria e pensões, que não é para todos, né? Aí tem todo um processo aí apenas para aqueles trabalhadores que têm carteira assinada e tudo mais. Em 42, a criação da Legião Brasileira de Assistência, destinada ao atendimento de pessoas pobres, com apoio à maternidade, à infância. Então, como nós falamos, uma política pública é uma política social frágil, né? Porque aí não traz a ideia da emancipação. Em 43, nós temos a promulgação das consolidações das leis trabalhistas. Aí, a partir de 43, né, a gente já tem aí leis que vão realmente trazer direitos aos trabalhadores. Isso vai trazer uma possibilidade aí de maior emancipação, né, e direitos mais fortes para esses trabalhadores que agora trabalham com maior segurança. Em 1960, nós temos a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, ainda, né, voltada para um pequeno grupo de pessoas. Em 1966, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. E em 88, nós temos a promulgação da Constituição Federal do Brasil, a chamada Constituição Cidadã. Então, a partir daqui, da promulgação da Constituição, a gente tem uma reviravolta, vamos dizer assim, né, na Constituição dos nossos direitos enquanto cidadãos, a possibilidade de, a partir dessa Constituição, né, a partir de todos os artigos que estão lá, a gente poder buscar leis e buscar políticas públicas para que essa Constituição realmente se efetive, né, e como nós falamos ainda hoje, né, nós estamos aí nessa luta para formar, né, para constituir essas políticas. A sociedade ela está em constante movimento e esse movimento nos traz novas questões sociais, mas como nós temos essa Constituição Cidadã, essa Constituição de 1988, nós temos ali uma base, né, para buscar efetivar esses direitos. Então, a Constituição Federal, ela foi chamada de Constituição Cidadã, já que foi um marco nos direitos políticos, civis e sociais dos cidadãos brasileiros, após 2 décadas de ditadura militar e muita repressão. A concepção de cidadania e as políticas sociais, ao menos na lei, foram ampliadas, né? E aí, quando a gente fala isso, ao menos na lei, é porque aí a gente precisa, né, dos movimentos sociais, como nós falamos na nossa aula passada, para que essas leis sejam efetivadas e ampliadas também. Os direitos sociais expressos na Constituição visavam ajustar as desigualdades existentes, à medida que afirmam que a sua natureza jurídica é o direito à igualdade. Logo, que todos os cidadãos são iguais e têm os mesmos direitos e a mesma condição de cidadania. Aqui é bom a gente fazer uma observação, pessoal, porque a Constituição ela diz que todos os cidadãos são iguais, né, na condição da sua cidadania. Não quer dizer que as pessoas sejam iguais, né, que os indivíduos sejam iguais, que a sociedade seja igual, né? Na aula passada a gente discutiu isso,
que a nossa sociedade, né, é uma sociedade desigual, tanto economicamente, quanto em relação a gênero, em relação às etnias, né? Nós temos aí uma desigualdade econômica, étnica, de distribuição de bens, né? De distribuição de posições de poder. Então, a nossa sociedade, ela não é igual. Os direitos são iguais, nós temos direitos iguais enquanto cidadãos, mas individualmente, socialmente, economicamente, nós somos diferentes. E, portanto, nessa diferença, nós precisamos acessar, né, direitos diferentes também. Porque se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que não tem acesso à educação, ou ela não consegue acessar a educação porque ela não tem acesso a um transporte, por exemplo, então ela tem direito a esse transporte. Já um outro indivíduo, ele tem educação, ele tem um transporte público, então ele não necessita desse transporte. Mas nós temos uma outra parcela da população que necessita desse transporte. Então, existe aí uma desigualdade, né, no acesso a esse bem de transporte. Então, o Estado, ele tem que desenvolver políticas, ele tem que desenvolver maneiras de que as pessoas possam acessar. Então, existe essa desigualdade social, existem essas diferenças sociais entre os indivíduos, entre as classes, entre os gêneros, que precisam ser respeitadas, né? Então, nós somos iguais enquanto cidadãos e na medida da nossa cidadania, tá? Isso é bem importante a gente entender. Então, é por meio das políticas sociais que nos aproximamos do princípio de igualdade, dignidade e cidadania. Podemos, a partir da garantia dos nossos direitos, viver com dignidade e ter nossas necessidades básicas garantidas, sobretudo os mais pobres e vulneráveis, né? Então, essa garantia dos direitos de viver com dignidade, ela vem justamente, né, a partir da Constituição de 88, da nossa Constituição Federal, e também do desenvolvimento de leis e de políticas públicas que possam suprir aí essas necessidades. Então, a Constituição Federal de 88 inaugurou o que chamamos de Seguridade Social Brasileira, formada pelo tripé Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Aqui nesse tripé também, pessoal, a gente pode perceber, né, que quando a gente fala, por exemplo, da Seguridade Social, a gente está falando da saúde. Todos, né, nós cidadãos, a partir da Constituição de 88, com a Constituição do SUS, todos nós temos direito à saúde pública. No entanto, nesse tripé nós temos também a assistência social. Esses serviços de assistência social, eles não são destinados a todos os cidadãos, né? Ele não tem essa universalidade. Ele vai ser destinado para aquelas pessoas com vulnerabilidade social. Então, a gente vê aí, novamente, né, dentro da Constituição, a constituição desses direitos e das políticas públicas que vão ser desenvolvidas estão para essa desigualdade social, né? O reconhecimento dessa desigualdade. Como nós vivemos em uma sociedade desigual, nós necessitamos de um processo de assistência social para aqueles que estão em vulnerabilidade. E também, finalizando esse tripé da Constituição Federal, nós temos a Previdência Social, que se ampliou muito também na Constituição, porque o acesso à previdência, ele também se universalizou, né? No sentido de que, como está aqui no nosso texto, é possível acessar por meio de uma prévia contribuição, mas existem também as exceções, né? Tem aquelas pessoas que não contribuíram com o INSS, mas contribuíram com a sociedade no seu trabalho no campo, por exemplo, né, em casa, como dona de casa, e também as pessoas que têm, né, algum tipo de deficiência física. Então, existem algumas exceções, né, várias exceções, as pessoas que não contribuíram, mas podem também acessar a Previdência Social. Então, a gente pode perceber aqui que a Constituição Federal, ela ampliou muito, né, os direitos dos cidadãos, reconheceu
todas as pessoas nascidas no Brasil e que tenham registro de nascimento, elas passam a ser reconhecidas como cidadãos. Isso significa que elas passam a ter os seus direitos reconhecidos, assim como os seus deveres, né? Porque antes da Constituição de 88, nem todos os cidadãos ou nem todos os indivíduos tinham direito, por exemplo, à saúde, à previdência, né? À assistência. Isso estava ali para, por exemplo, os trabalhadores que tinham carteira assinada, tinham direito à saúde, tinham direito à previdência, e os demais não tinham, né, esse direito garantido. E aí, então, a partir da Constituição de 88, a gente passa a ter esse direito garantido a todos aqueles que sejam considerados cidadãos. Automaticamente, se você nasce no Brasil, tem o registro de nascimento, você é considerado como um cidadão brasileiro. Então, as políticas sociais, elas atuam diretamente no processo de emancipação do cidadão e conquista da cidadania, permitem o acesso aos direitos básicos dos indivíduos, como saúde, moradia, trabalho, qualificação profissional, alimentação, entre outras, né? Então, quais são aí os movimentos que resultam aí nessas políticas sociais não governamentais ou políticas sociais que tornam-se aí políticas públicas, né? Isso vem de onde, né? Vem do confronto de interesses contraditórios, do agravamento da crise socioeconômica, das desigualdades sociais, da concentração de renda e da pauperização da população. Então, todas essas aí são condições para o desenvolvimento de políticas sociais e de políticas públicas. A efetivação dessas políticas sociais é o que efetivamente, né, como nós já falamos, vai garantir a cidadania. Então, nesse sentido, o conceito de cidadania precisa ser resgatado, né, para que cada cidadão atue numa perspectiva de enfrentamento à redução dos direitos já assegurados. Então, na Constituição Federal nós tivemos vários direitos assegurados, né? Nós já tivemos aí o desenvolvimento de várias leis, de várias políticas, estamos ainda, né, buscando outras, mas em algum momento pode-se perceber que há uma redução desses direitos. Então, os cidadãos, né, no exercício da sua cidadania, tem que estar observando essa redução desses direitos, combatendo essa redução, para que a gente esteja sempre sendo atendido a partir da nossa Constituição e a partir das nossas necessidades e da nossa realidade, né? Assim como a sociedade se movimenta, esse movimento tecnológico, esse movimento da contemporaneidade aí dentro dos governos, dentro do Estado, dentro das relações sociais, de como nós movimentamos também a nossa questão da nossa moralidade, né? Como as nossas relações pessoais vão se movimentando, vão se modificando a partir do momento que a gente vai debatendo temas essenciais dentro da sociedade, modificando os nossos comportamentos, as nossas atitudes. A gente tem que estar, então, ampliando os nossos direitos na medida em que amplia também esse debate, né? Então, tem que estar aí verificando se não há uma redução desses direitos, né? Então, cabe ao Estado garantir a proteção social como política pública de cidadania e de direitos, excluindo as formas de políticas sociais focalizadas e assistencialistas que somente reafirmam e mantêm a condição de desigualdade entre os cidadãos. Aí a gente, né, fala de uma necessidade de políticas públicas que sejam realmente efetivas dentro da sociedade. Uma outra questão, pessoal, que a gente traz é a importância de uma reflexão ética com relação às questões étnicas, né? Porque nós vivemos em um país miscigenado, em um país diverso, multicultural, e a gente precisa entender que país é esse, né? Como se dá as nossas relações. E aí a gente traz uma reflexão aqui sobre esse conceito de etnia, né? Então, o conceito de raça, a gente ouve muito falar em raça, mas hoje a gente
não utiliza esse termo cientificamente, né? Busca não utilizar também esse termo nos debates sociais. A gente busca utilizar mais o termo de etnia, que é um termo mais global, né? Que vai abarcar um conceito realmente dessas diferenças de cultura, né, diferença de costumes, de organização social nessa diversidade brasileira. E aí, por que a gente não utiliza muito esse termo raça, né? Vamos entender aqui. O conceito de raça traz consigo alguns problemas que precisam ser levados em consideração. Tal conceito não está fundamentado nas questões biológicas, mas traz consigo um sentido sociológico, que está relacionado a uma determinada identidade cultural, que vem marcado por questões físicas e que está fortemente associado a valores morais, culturais e intelectuais. Então, esse conceito raça, pessoal, ele foi instituído, né, em um momento em que uma determinada etnia, né, um determinado grupo de pessoas faz aí um processo de escravização de um outro determinado grupo, né? No nosso caso aqui no Brasil, assim como nas Américas de uma maneira geral, nós tivemos a escravização dos africanos que foram trazidos para as Américas, foram escravizados, e essa escravização se deu justamente dentro desse conceito sociológico de raça, né? Da existência de uma raça superior, de uma raça inferior, que dependendo da sua cor, você seria inferior em função dessa cor. Então, essa ideologia, vamos dizer assim, esse conceito, né, sociológico que foi construído, foi um conceito que validou, vamos dizer assim, durante muito tempo essa expropriação, né, essa dominação, essa escravização de um grupo social de uma determinada cor para um outro grupo, né? No caso, os brancos dominando aí e escravizando os africanos, né? Que vieram da África simplesmente pela sua cor. Então, esse conceito de raça, ele trouxe aí, né, um processo muito doloroso, muito vergonhoso para a nossa sociedade, e ele foi revisto, né? Ele foi aí pesquisado pelos cientistas e refletido por eles para que a gente entendesse essa dominação, né? O quanto esse termo raça, ele valida uma dominação, uma subjugação de um ser humano pelo outro. Ganha destaque o que nem sempre é positivo, por exemplo, na forma como essa população tem acesso à riqueza que é socialmente produzida. No caso aqui, a gente está falando da população negra no Brasil, né? O acesso ou a permanência no mercado de trabalho, as relações afetivas, a invisibilidade escolar, enfim, é na vida cotidiana desses sujeitos que a diversidade racial ganha os contornos da desigualdade social. Então, muito da nossa desigualdade social, ela também está ancorada, né, e afirmada nessa diversidade racial, nessa diversidade de cor, né? Já o conceito de etnia relaciona-se aos indivíduos que compartilham uma herança social e cultural, que é transmitida de uma geração para outra. Nesse sentido, etnia se refere aos aspectos culturais e carrega um sentido político de afirmação da diferença cultural enquanto valorização humana. Então, a gente tem aqui uma coisa muito diferente, né? Uma visão muito diferente. Quando a gente fala de raça, a gente está falando aí de um processo de domínio, de subjugação, de escravização. E quando a gente fala de etnia, a gente está falando de um grupo de pessoas que tem uma cultura diferente, que tem costumes diferentes e que se fortalece a partir desses costumes, a partir dessa cultura, e que se essa cultura, esses costumes, essa etnia, né, ela for reconhecida, ela for valorizada, nós
nós temos aí uma valorização humana. E aí nós temos aí o que nós chamamos do conceito de cultura, né? O que é a cultura? É o modo de vida de um povo. Cada povo tem a sua cultura, tem os seus costumes. Portanto, nenhum povo é superior ao outro. Nenhuma cultura é superior à outra. Então, o que nós temos são culturas diferentes. Então, se nós olhamos para as pessoas diferentes, né? Numa perspectiva de etnia, nós estamos olhando para culturas diferentes e não para uma relação de superioridade ou inferioridade. Quando a gente usa o termo raça, quase sempre ele traz, né, essa carga negativa de superioridade ou inferioridade. Quando a gente usa o termo etnia e se relaciona com as pessoas, né, nessa dimensão da etnia, nós estamos aí numa relação de igualdade no sentido de que o que existem são diferenças culturais e não superioridade ou inferioridade. Então, sujeitos que podem ser relacionados a grupos raciais distintos podem ser alocados no mesmo grupo étnico, pois, além das características físicas, existe um resgate do pertencimento e de um passado comum, né? Então, esse resgate do pertencimento, esse resgate do passado comum, de uma cultura em comum, isso fortalece e valoriza esse grupo étnico. Então, a discriminação em relação aos grupos étnicos ocorre muitas vezes de forma velada e é tida como preconceito racial, que tem suas bases no comportamento fundamentado no juízo de valores, que é socialmente construído por cada grupo étnico, né? Então, muitas vezes essa discriminação aos grupos étnicos, eles têm aí essa origem, né, essa fundamentação no que a gente chama de raça. Então, muitas vezes se confunde, né, essa ideia de etnia, essa ideia de raça, e o preconceito ele sempre vem fundamentado na ideia de raça, e isso traz aí uma desigualdade, uma discriminação para esses grupos étnicos, né? Aqui no Brasil nós temos os indígenas, os negros, os asiáticos, todos esses grupos aí que são minorias, maiorias, né? Que no caso os negros no Brasil é uma maioria, mas em termos de direitos é uma minoria. Tal discriminação ocorre de fato quando grupos humanos são considerados como raças, ou ainda por traços raciais, como cor da pele, e são tratados de forma diferente dos outros, de ponto de vista social, cultural, político e econômico. Então, essa diferenciação, ela, além da questão social e cultural, entra aí a questão política e econômica, né, no que diz respeito aos espaços de poder. Os grupos que são considerados superiores conseguem alguns privilégios se comparado aos outros grupos considerados inferiores. O racismo no Brasil, enquanto construção social e histórica, é repleto de discriminação e preconceitos, o que vem acarretando prejuízos a uma significativa parcela da população de diferentes etnias, independente da camada social que ocupam. Então, a gente percebe aí que a questão da discriminação étnica e racial, ela vai além da questão da camada social, né? Independente se você é de classe alta, de classe média, de classe baixa, se você faz parte de uma determinada etnia, de um determinado grupo étnico, você vai acabar sofrendo discriminação em relação a ocupar os espaços sociais, a ocupar os espaços de poder. Então, por mais que você esteja em uma classe privilegiada, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, ou um pouco, né, ou muito mais dificuldade de acessar esses espaços de poder, né? Isso é muito visível na nossa sociedade, onde a gente tem uma maioria, né, de pessoas negras, e quando a gente vai nos espaços de poder, a gente não vê essa diversidade, né, essa coloração. O que a gente vê mesmo é um grupo privilegiado, né, que ocupa esses espaços.
Desde a Constituição de 88, a sociedade passou a aprofundar e debater, né, essas questões, encaminhar propostas para a superação dessa desigualdade. Portanto, no Brasil é importante esse debate, é importante que se combata esse racismo, essa discriminação que vem causando humilhação e sofrimento para essa camada social que é a mais atingida. Então, diante desse panorama, devemos nos perguntar: quando construiremos uma sociedade que respeite as diferenças e peculiaridades dos diversos grupos étnicos, né? Então, essa pergunta é uma pergunta ética, né? Uma pergunta moral. E aí a gente começa aqui a refletir aí qual que é a relação da ética, qual que é a relação da moral, né? Qual que é a relação da ética enquanto reflexão da moral, em que moralidade nós estamos vivendo, né? Como nós nos relacionamos com essas diferenças étnicas, com essas diferenças sociais, com essas diferenças econômicas. Qual é o nosso papel, né, nessa reflexão, nesse debate, no combate a essas diferenças, no combate ao preconceito, no combate ao racismo, né? Até que ponto nós estamos contribuindo? Então, essa é uma reflexão ética. Não sei se vocês lembram, a gente falou que uma moralidade, ela tem essa mobilidade, né? A gente pode mudar a moral social, a gente pode mudar os valores social, mas para isso é importante a reflexão ética. Ou mais ainda, a indignação ética. Eu preciso me indignar, né? Quando eu vejo uma pessoa sendo discriminada, quando eu vejo uma pessoa sendo excluída pela cor da sua pele, pela sua etnia, né? Pela sua classe social. Então, essa indignação, ela tem que estar presente no nosso dia a dia para que a gente possa levantar essa questão, debater essa questão e buscar uma solução, né? Então, aqui a gente traz aí essa relação entre a ética e as questões étnicas, né? Estamos vivendo em uma situação social complexa, em que percebemos a falta de muitas coisas, como, por exemplo, a ética, que está ausente nas pautas políticas, na questão cultural, né? Então, uma ética ausente também na nossa cultura. Geralmente, a gente resolve as coisas a partir do jeitinho brasileiro, né? A gente não busca aí os meios institucionais, a gente vai buscando burlar esses meios, e isso é uma falta de ética, né? É uma ausência da ética, e também nas nossas relações sociais. Então, hoje, o que nós estamos vivendo é um período de vazio ético, né? Então, o que seria esse vazio ético? Seria justamente essa ausência de uma reflexão ética, a ausência da valorização da ética. Então, quando você vê alguém se dar bem, né, na sociedade, burlando os meios institucionais, dando um jeitinho brasileiro, muitas vezes essa pessoa, ela é premiada, né? Muitas vezes ela a sociedade aceita, e além de aceitar, ainda acha que ela foi esperta no que fez. Então, isso vai reforçando esse vazio ético, né? Vai reforçando essa ausência de ética tão necessária na nossa sociedade. São nessas pequenas ações do dia a dia que vão sendo reforçadas, que vão chegando, por exemplo, à corrupção, que é uma corrupção, né? Uma corrupção diária que nós cometemos, e isso vai se estendendo até o meio político, né? Então, a gente fala da corrupção política, de como os políticos são corruptos, e não olhamos para o nosso dia a dia, para as corrupções que, né, estão sendo realizadas ao nosso redor, e a gente não se indigna. Então, a necessidade dessa indignação. Na história da sociedade humana, foi necessário que ocorressem situações extremas, como, por exemplo, o Holocausto, para que a gente pudesse refletir um pouco, né, sobre como nós estamos nos relacionando, como nós estamos julgando outros grupos, outras etnias como inferiores, e em função disso, e em nome disso, podemos, então, ter a liberdade para matar e para subjugar, né? Então, como a gente pode ver aqui no nosso texto, os estudos sobre as relações
étnicos raciais aumentaram com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o final do Holocausto, pois a busca pela compreensão dos fenômenos de intolerância racial e genocida se identificou. É interessante isso aqui, pessoal, porque a gente viveu um momento extremamente sombrio da nossa sociedade, até inimaginável, né? Você imaginar um grupo de pessoas que, por conta da cor da pele, por conta da etnia, né, se vê no direito de matar milhares de pessoas, e a gente fica imaginando como que essas pessoas que viviam em uma sociedade, né, no caso os alemães, que tinham uma moralidade, que tinham uma ética, o que aconteceu para elas chegarem a esse ponto e legitimar, né, o genocídio, legitimar essa subjugação, esse sentimento de superioridade em relação a outros seres humanos, né? Enquanto seres humanos, nós somos iguais, né? Iguais na nossa humanidade, diferentes na nossa etnia, diferentes no nosso modo de viver. Nós não temos o direito de tirar a vida das outras pessoas em condições nenhuma. E, de repente, a gente vê uma sociedade inteira, né, defendendo essas ideias, chegando a esse ponto, né? Então, isso realmente causou uma grande indignação, causou uma grande interrogação, né? Como que foi possível a humanidade chegar a esse ponto? E aí os cientistas começam, então, né, a estudar esse fenômeno social, entender esse fenômeno social, divulgar esse fenômeno social, para que nós, enquanto humanidade, não voltássemos a cometer, né, esses mesmos erros, tanto no que diz respeito ao Holocausto, quanto no que diz respeito à escravidão, né, da mesma forma que nós fizemos com os africanos. Então, é importante conhecer a história, né? É importante a gente entender que esses fenômenos, eles podem voltar se nós não estivermos alertas, se nós não estivermos atentos, né? Então, o que se indigna, né? O que chama atenção não é o fato de ter um líder, né? Como Hitler, que estava à frente disso, mas é o fato das pessoas da sociedade, as pessoas de bem, as pessoas comuns, né, aceitarem essa situação, compactuarem com essa situação, né? Isso é o que chama muita atenção e que nos faz refletir e que nós precisamos, né, estar atentos mesmo, porque a história ela é cíclica e a gente não pode deixar, né, que uma situação como essa volte a acontecer. Nesse sentido, a partir do ano de 40, houve um esforço por parte dos psicólogos e demais profissionais das ciências humanas e sociais para a extinção da ideia de raça, desautorizando seu uso como característica científica, porque foi justamente baseado no conceito de raça, né, enquanto superioridade de uma raça para outra, que na Alemanha, né, se reforçou essa ideia de que se poderia fazer tudo, né, essa intolerância racial e esse genocídio basilado aí nessa ideia de raça. A partir daí, buscou-se explicar as diferentes características físicas, intelectuais e psicológicas das populações por meio de fatores ambientais, como, por exemplo, a condição social e econômica, e não pelo pertencimento a diferentes grupos sociais. Então, isso é muito claro aqui no Brasil, né? Nós temos aí bolsões de pobreza, né? Uma desigualdade social extrema, e nesses bolsões de pobreza nós temos uma maioria de pessoas negras. Então, não é o fato da pessoa ser negra, né? Mas é o fato dela fazer parte, estar ali em um ambiente de desigualdade social, em um ambiente de exclusão, e quando ela tenta um movimento de inclusão,
um movimento de ascensão, ela encontra muitos desafios pela frente, né? Ela encontra muitas dificuldades em função desse ambiente que foi formado, que foi constituído socialmente. Então, a pobreza, a desigualdade social, a má distribuição de renda não é uma coisa natural, né? Não é natural existirem pessoas extremamente pobres. Não, é social, né? É um problema social que precisa ser enfrentado. E esse problema social, ele pode ser enfrentado como? A partir, né, do debate dos movimentos sociais, a partir do desenvolvimento de leis, de políticas públicas, de políticas sociais que enfrentem esse problema não como algo natural, mas como algo social. Isso é importante que diga, né? A pobreza no nosso país é uma pobreza de cunho social. Nós, enquanto sociedade, estamos falhando na distribuição de renda, estamos falhando em não dar oportunidades, estamos falhando em não dar autonomia para que essas pessoas possam se desenvolver. E aí entra, então, a reflexão ética, né? E a ética, como expressão do pensamento filosófico, nos conduz à ideia da universalidade moral, ou seja, uma forma universal de comportamento humano que é expressa em princípios válidos para todo o pensamento moral sadio. No caso do estudo das etnias, a ética pode ser entendida como respeito aos costumes e hábitos de um dado grupo étnico, ou seja, o respeito às diferenças étnicas existentes não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre. Então, essa nossa relação aí, né, com a diversidade social, com a diversidade cultural, todas as ciências humanas e sociais, né, quando a gente fala do conceito de cultura, quando a gente fala, por exemplo, do etnocentrismo, da xenofobia, né, que são todas formas aí de um tipo de preconceito, um tipo de desigualdade baseada na superioridade de um grupo para o outro, né? Então, o etnocentrismo, que é o fato da gente olhar para o nosso grupo como ele sendo superior, como ele sendo melhor, ele tem o seu lado positivo, né, que é da valorização do grupo, o desenvolvimento de uma identidade com esse grupo, mas o etnocentrismo ele também passa a ser negativo no momento em que, como a gente já falou anteriormente, ele ultrapassa o limite ético, que é o limite do sentimento de inferioridade do outro grupo, né? Então, eu posso achar que o meu grupo é muito bom, né? Que ele é superior em algumas medidas, em alguns aspectos, mas eu não posso, em função desse sentimento, achar que o outro grupo é inferior, né? Porque ele é diferente. Então, a ética, ela está justamente para que a gente possa refletir sobre essas diferenças, dentro do aspecto de que existem diferenças culturais, existem diferenças de costume, mas não existe superioridade. E no fato de nós estarmos atentos, né, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, para essa igualdade de humanidade. Então, enquanto ser humano, eu não posso achar que eu sou superior a alguém ou julgar alguém, porque somos todos um, né? Nós somos todos seres humanos e temos que, a partir dessa nossa humanidade, buscar construir uma sociedade com um bem-estar melhor, uma sociedade mais justa para todos. Ok, pessoal? Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso material, o material que nós disponibilizamos, que vai reforçar o que a gente colocou aqui, os livros que nós indicamos lá no AVA. Vão até a nossa biblioteca, façam as pesquisas, façam as leituras, né? Vocês, como gestores públicos, precisam estar atentos a essas questões que nós discutimos, para que a gente possa ter aí, né, uma gestão pública mais humanizada, uma gestão pública mais consciente e que a gente consiga alcançar os nossos objetivos como sociedade. Sucesso para vocês!
Educação à distância, mudando realidades.